Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos falando sobre a encarnação dos Espíritos, um tema novo. Então participe conosco, pegue seu bloco de anotações e vamos em frente, vamos estudar juntos. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com esta alegria de sempre que voltamos para o Espiritismo sem mistério, sem confusão. Um espiritismo que é muito fácil de entender, desde que a gente pare um pouquinho, raciocine, pense, e que é aquilo que nós estamos fazendo desde o começo. Nós já temos, esse é o programa 51 no estudo do Livro dos Espíritos. Se você está gostando, dê o seu joinha, curta, envie sua participação através do compartilhamento para os seus outros contatos no seu celular. Se inscreva no canal da TV Mundo Maior, tudo isso ajuda o programa a chegar a mais pessoas. Não se esqueça que hoje nosso programa estará sendo apresentado ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior. A Solange vai explicar. Isso mesmo, no Facebook você também vai encontrar uma pergunta num quadradinho. E a pergunta é a seguinte: qual a semelhança entre o homem e a maçã? Existe alguma semelhança entre o homem e a maçã? Vocês já pensaram sobre isso? Então envie suas respostas, seus comentários, aquilo que você acha que é ou não é. No final do programa nós estaremos conversando sobre isso. Lembrando também que toda essa programação chega com qualidade até você, graças ao empenho do nosso querido Everaldo Assunção, da Fernanda Lima, da Thaís Cabenguelê e do Ricardo Guelfi. E a Ila que andou por aqui agora há pouco, né? A Ila também fazendo a sua parte na divulgação do nosso programa nos diversos canais da TV Mundo Maior. Então, eles estão aqui ocultos para que você possa ver a gente e entender o Espiritismo Sem Mistério. Lembrando que você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Então, mande aí seus comentários. Vamos em frente? Vamos. Então, vamos em frente. Então, vamos embora. Vamos em frente. Tem vamos bastante em frente. assunto. Olha aqui que coisa linda, olha que bonitinho. O Everaldo vai colocar para nós, olha aí, ó. Vamos começar um novo item na questão 132 até a 135, na sequência daqueles que nós estávamos já tratando sobre a progressão dos espíritos, depois os anjos e os demônios. Agora nós vamos ver a encarnação dos espíritos. Vamos para o primeiro slide de hoje, que você está vendo na tela. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bem, Kardec agora quer analisar esta questão, juntamente daqueles espíritos responsáveis por orientar estas revelações. Qual é o objetivo? Para que serve a encarnação dos espíritos? Talvez você já tenha perguntado isso a você também. Por que os espíritos nascem? Por que precisa disto? Alguns que começam a estudar a doutrina espírita, Solange, costumam perguntar para nós, perguntar para as pessoas que gostam de estudar, por que Deus tem que fazer as pessoas nascerem na Terra? Não dá para evoluir lá, do lado de lá? Precisa pegar um corpo? Para quê? Qual é o objetivo dessa encarnação? E aí, os espíritos, no slide seguinte, vão apresentar a resposta que a Solange vai colocar aqui, o Everaldo vai por aí. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E continua no slide seguinte essa resposta, é uma resposta mais longa. O Everaldo vai continuar com o slide seguinte, vai lá. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. E na sequência, o final, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Bom, vamos então, já que a resposta é bastante extensa, vamos pegar slide por slide. Você viu que Kardec quis saber para que serve a encarnação. Começamos no slide número 3, com a resposta dos espíritos. Deus impõe a encarnação como objetivo de fazê-los chegar à perfeição. O objetivo é fazer o espírito sair da sua condição de simples e ignorante e chegar à perfeição.
para alguns, dependendo da evolução que ele já tenha, é uma expiação. Enquanto que para outros já mais evoluídos, ela já é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição a que se destinam todos, todos os espíritos devem suportar todas as dificuldades da existência corporal e, na sequência, o próximo slide. E é nisso que está a expiação. Aquilo que a nossa necessidade biológica impõe, todos os espíritos, mesmo os que são missionários, têm que enfrentar. Este é o receio, aliás, pode vir aqui para mim, Everaldo, por favor. Este é o receio de muitos espíritos antes de nascer. Eles já estão entendendo que vem à Terra em missão, mas existe sempre aquele, eu vou voltar, eu vou ter um corpo, este corpo vai ter fome, este corpo vai passar dificuldades, ou ele vai viver numa sociedade sob exigências da vaidade, sobre o prazer, e se eu falhar? Essa é uma expiação para todos. Missionários e espíritos ainda imperfeitos têm que passar por esse processo de aprenderem a controlar-se e controlar aquele corpo que vai ser a sua roupa, a sua veste. Agora, voltando ao slide, este que nós estávamos... Slide 4. Esse aí mesmo. A encarnação, dizem os espíritos, ela também tem um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Cada um está trabalhando em alguma área. A minhoca está perfurando o solo em busca de alimento, mas oxigenando as raízes, levando umidade. As abelhas cuidam das flores e ao mesmo tempo produzem... Mas elas não fazem o mel. Eu vou fazer o mel porque o homem vai colher o mel e o mel vai curar a bronquite da criança. Não, as abelhas, elas fazem o mel como alimento para elas. Então cada um cumpre, dos insetos, dos seres, das bactérias... Todos têm uma função, e o espírito também. Então a encarnação é uma das maneiras de se garantir, põe aqui na geral pra gente, é uma maneira de se garantir, de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na ordem da criação, fazendo aquilo para o que ele também está destinado. Para realizá-la, dizem os espíritos, é que em cada mundo... O espírito toma um aparelho, um corpo, em harmonia com aquela matéria daquele mundo. E na sequência, nesse mundo ele vai cumprir, do ponto de vista daquilo que ele está projetado a fazer, as ordens de Deus, de tal sorte que ele também vai concorrer para a obra geral ao mesmo tempo em que ele se adianta. Olha que interessante. Olha como é complexa a motivação do processo reencarnatório. Eu vou reencarnar só para eu encher a barriga e morrer de entupimento de artéria? Não. Eu vou encarnar porque eu vou ter muitas casas de aluguel, vou ficar rico, vou viajar o mundo? Também não. Tudo isso pode acontecer. Mas a encarnação tem um outro objetivo. Garante o avanço pelo aprimoramento e garante a cada um a tarefa de fazer com que todo o universo se harmonize naquela área em que ele esteja trabalhando, não é mesmo? É interessante, não é, Solange? Porque você vê, mesmo os espíritos imperfeitos, mesmo os espíritos dos níveis menos avançados, estão também cumprindo alguma tarefa na Terra, até os espíritos mais elevados. Exatamente. Na Terra e em outros mundos, em outros orbes mais avançados, como salas de aula. Você já deve ter, quando estudava na escola... Você já deve ter, Solange, e você que me assiste também, vocês já devem ter encontrado a figura do professor e do seu estagiário, do seu assistente. O estagiário, ele ajuda o professor porque ele já tem um conhecimento para orientar os aluninhos iniciantes. Ele já está mais avançado. Ele não é o professor. Ele está sob a fiscalização do professor e, às vezes, o professor vai ter que dar uma avaliação para ver se o rapaz ou a moça tem condições de ser professor. Mas ele está no intermediário, né? Ele já sabe o que o professor vai ensinar para aqueles alunos, mas ele ainda não se formou, ela ainda não é professora, ela está sendo formada. Então assim nós vamos aprendendo que todos temos algo a fazer. Não importa o padrão de evolução que nós estejamos vivenciando em cada um destes níveis, ok? Agora, depois que nós vimos esta pergunta, o que acontece? Nós vamos encontrar Kardec fazendo um breve comentário. Vamos a ele? Vamos para o próximo slide.
A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia e é solidário na natureza. Olha que bacana, olha que coisa interessante. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. Do universo. Ou melhor, a marcha do universo. Obrigado, Solange. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que essa mesma ação, através dela, eles encontrassem o meio deles próprios progredirem e se aprimorarem, aproximando-se do Pai. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo está unido, tudo está encadeado, tudo está construído para servir de apoio e, ao mesmo tempo, de base, ou de aquele que puxa e aquele que é empurrado. É uma integração assim. Sempre muito Exatamente. grande. Mas nós temos que seguir adiante, porque Kardec, ele é incansável, né? Ele vai, ele ouve, ele medita, ele remonta suas dúvidas daquelas explicações e ele faz novas perguntas. Agora, nós vimos nos programas anteriores que os espíritos podem seguir o caminho do bem ou podem seguir o caminho que não é o do bem, por escolha, segundo o livre-arbítrio. Kardec agora, no slide seguinte, o slide 7, a pergunta 133. A Solange vai ler para nós. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Olha só. Kardec está pensando assim. Bom, tem os bonzinhos e tem os mauzinhos. Tem os obedientes e tem os rebeldes. Ele quer saber se aqueles que desde o começo foram obedientes, os chamados bonzinhos, eles também precisam da reencarnação. Seria, então, na ideia de Kardec, a reencarnação, Solange, uma forma de punir os espíritos maus? Porque se eles seguiram o caminho do mal, eles fizeram coisas erradas, eles precisam consertar, eles precisam reparar os danos que deixaram, mas os que fizeram tudo certinho, vão fazer o quê? Para que tem que renascer? Por que vão renascer, não é verdade? Essa é a dúvida de Kardec aqui expressada. E então, vamos ver no próximo slide qual foi a resposta dos espíritos. Vamos lá? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Interessante. Ou seja, todos são criados na mesma linha, simples e ignorantes. Imagina aquelas corridas de obstáculo que tem nas Olimpíadas. Você tem vários concorrentes, mas todos eles, quando estão no mesmo circuito, eles saem daquela linha branca, todos eles. Com algumas exceções, por causa das diferentes relações das curvas, mas em geral, quando as corridas são muito longas, todos saem da mesma linha. Eles são criados simples e ignorantes. E então vão, com o seu esforço, com o seu livre-arbítrio, ganhando as diferenças. Vão pulando obstáculos, o outro tropeça, o outro não tem tanta força, não treinou muito, ficou mais em casa assistindo televisão. O outro para tomar água. O outro reclama do piso, vou amarrar minha chuteira que está meio desamarrada. Ou seja, ele viu uma mocinha bonita na arquibancada, ele para dar oi, para tirar um selfie, e os outros estão correndo. Então o que acontece? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Eles foram melhorando à medida que foram lutando. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Você acha que seria válida a competição em que, enquanto 90% dos competidores saem da linha de início, os organizadores colocaram 10% dos competidores a 100 metros da linha de chegada? Você acha que é certo isso? Eles só têm que andar 100 metros, os outros têm que correr 400. Não é justo. Então, a mesma coisa é o que os espíritos dizem. Não é justo que Deus tenha feito alguns
sem nenhum esforço e já quase prontos. Esta não é a lei. Deus os cria todos simples e ignorantes para que aprendam, pelo seu esforço, a conquistar cada patamar da evolução. Puxa, que bacana. Então, esta postura inicial de Kardec não está assim correta, achando que os bonzinhos já não precisam renascer. Eles também precisam. Mas ele pode perguntar, mas eles não fizeram mal para ninguém, coitadinho, eles não vão ter nenhum prêmio? Ora, vamos ver a pergunta seguinte, a 133A, no slide 9. Olha aí, olha o Kardec falando. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Aí que tá. O Kardec tá bem parecido com o que nós somos, né? Mas se ele foi bonzinho, por quê? De que serviu para ele? Que vantagem, que vantagem ele teve? Se eu seguir o caminho do bem, qual é a vantagem? Se vai ficar tudo igual. Eu conheço uma pessoa que falou assim, o pai dele, ele terminou a escola, tinha só boas notas. Tira quase todas 10. Aí ele chegou pro pai e falou assim, olha meu boletim, pai. O pai olhou, muito bem. Aí o pai, ele disse, mas você não vai me dar nenhum presente? Mas por quê? Eu só tirei boa nota, eu passei de ano sem exame. Você não vai falar, não vai me dar nenhum presente? Não, você não fez mais que a sua obrigação. Quer dizer então que se você não vai me dar nenhum presente, então no próximo ano eu não vou estudar, tirar tantas notas boas assim. O pai olhou para ele, sorriu e disse, não tem problema, meu filho. Se você não tirar boas notas, eu tiro você da escola, te dou uma enxada e você vem capinar comigo. Porque eu estou capinando a vida inteira para você comer e estudar e você nunca me deu nenhum presente, você nunca me deu parabéns, você nunca agradeceu o fato de você ter comida todos os dias na mesa. Então, você cumpra o seu dever, porque você não está fazendo nada além da sua obrigação. Você não merece nenhum prêmio por cumpri-la, como eu não mereço nenhum prêmio de estar aqui plantando batata, plantando chuchu, para você ter comida. Para prover a sua subsistência. Interessante. Para te educar. Kardec está fazendo essa pergunta deste filho meio rebelde. Mas então de que serve? Eu fui só bonzinho, eu fiz tudo direito, eu magoei, por que eu vou ter que reencarnar que nem os outros? Eu vou ter que passar pelas mesmas dificuldades dos preguiçosos, dos vagabundos, dos sem vergonhas, porque qual a vantagem de eu ter então seguido o caminho do bem? Que vantagem eu levo? É interessante a pergunta, não é? Será que dá para ler a resposta? Acho que dá ainda. Eu acho que não dá. Dá? A resposta é... Não vai dar. Então, vamos fazer assim. Fala lá, Solange. Vamos deixar a resposta dessa pergunta para o próximo bloco. Enquanto isso, vou conversar com vocês e fazer o convite para que vocês participem do 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no dia 21 de abril. Esse encontro vai ocorrer das 10 da manhã até às 5 da tarde. E é bom que você garanta os seus ingressos, porque nós já temos 50% dos ingressos vendidos. Nós teremos também a presença de Anderson Mendes, do programa Alô Humanos. Ele é que vai comandar todo o evento naquele dia. Então participe. Para você obter maiores informações, ligue para a gente no 0 Operadora 11 2458 3214 ou então através do site www.mundomaior.com.br. Então agora que nós estaremos fazendo o nosso intervalo, ainda não. Nós vamos mandar um abraço aqui, para aqueles que já escreveram pra gente. Olha, mensagens do Facebook. O Flávio Oliveira e a Toninha, manda um abraço. A Sandra Carvalho, para mim e para Solange, saudades. Obrigado, Sandra. Um grande abraço para você. A Maria José Maia também está conosco. A Maura Corati. A Ângela Bezerra, a Miriam Perger, lá do Rio Grande do Sul, obrigado, Oi, Miriam. A Marisa Santos, da Holanda, ela está nos mandando abraços, mandando abraços para todos vocês. Temos a Silvia Aranha Bernardi, dizendo que ama o nosso programa. Então, dá um joinha, Silvia, passa para os seus amigos, compartilha aí no Facebook, quando estiver no YouTube, também no YouTube. Temos a Terezinha Antunes Garrido e outros que estarão com a gente no próximo bloco. Muito bem, gente. Programa Espiritismo Sem Mistério. Nós faremos um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e falando a respeito da encarnação dos Espíritos. Lembrando a vocês que vocês podem participar do programa, respondendo a pergunta que está no Facebook, num quadradinho. A pergunta é a seguinte: qual a semelhança entre o homem e a maçã? Eu vou repetir, vocês estão escutando bem, é meio estranho, mas qual a semelhança entre o homem e a maçã? Eu sei! É, mas você não vai falar nada agora. Eu sei. Sabe qual que é a semelhança entre o homem e a maçã? A maçã tem bigato e o homem tem minhoca na cabeça. Uma boa resposta essa. Exatamente, não é lá muito kardeciana, mas a é uma boa maçã tem resposta. bigato e o homem tem minhoca na cabeça. Será que não é essa, Solange? É criativa, gostei da resposta. Então, olha, vocês vão pensando, porque eu duvido que alguém tenha uma resposta mais criativa do que essa. Mas, de qualquer forma, você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827. Envie sua resposta, seus comentários, suas dúvidas, e nós estaremos falando a respeito disso agora, no final do programa. Agora, para um pouquinho só. Põe a câmera aqui para mim, ó. Aqui, ó. Vem cá. Você tá em casa, né? Você, por acaso, gosta do nosso programa, já escreveu pra gente, a gente tem um monte aqui, isso. A gente tem um monte de nomes. Muito obrigado pela sua participação, mas você já deu o seu joinha? Você já colocou lá a sua apreciação? Você já disse que é legal? Pode pôr na geral agora aqui, ó. Então, você que está nos assistindo, ó, faz isso. Tem um monte de gente que também quer saber qual a semelhança entre o homem, não é mesmo, Solange? Entre o homem e a maçã? Entre o homem e a maçã, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes com você, se você compartilhar os nossos links, o Facebook, inscrever-se no canal da TV Mundo Maior. Então, faz isso logo, vamos lá. E eu vou comentar algumas participações aqui, ó. A Terezinha Antunes já deu um oi pra gente, a Sônia Della Valle, o Igor Lazzarini. Excelente programa, ele é do bairro Tucuruvi, obrigada Igor. E a Elaine Cristina Sete também, mandando seu olá e já respondeu. Valeu, Elaine. Daqui a pouco a gente vai ver as respostas, você tem tempo. Mas vamos então voltar na pergunta aqui, ó, 133A do Livro dos Espíritos. A Solange vai ler a pergunta pra gente. Vai lá, Solange. Kardec pergunta aos espíritos, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Se eles foram bonzinhos e ainda assim tem que reencarnar, para que serve então ser bonzinho? Não é? Para que serve ser bonzinho? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec? Na lata, olha lá. Eles alcançam o objetivo mais depressa. Para isso aqui serve ser bonzinho. Você chega no fim do curso mais rápido. Porque se você não for bonzinho, você vai ter que fazer o curso, mas vai demorar bastante. Vamos dizer assim que você pega um atalho, né? Não, se você faz o bem, você vai mais rapidinho. Você não pega atalho, você vai pelo caminho reto. Tá bom. Você vai pelo caminho reto. Você chega o mais depressa, você vai pelo caminho certo. Se você sai do caminho do bem, aí que você começa a fazer as curvas, as descidas. Bom, aí você se desvirtua. Aí você se desvirtua. E então você atrasa a sua chegada. Esse é o prêmio de quem faz o caminho correto. E aqui ele vai continuar a explicar. As dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições possua, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos, não é? Estes estarão livres de sofrerem os tormentos que nascem da avareza. Você volta no slide anterior, aqui, ó, porque eles estão vendo com a gente. Isso. Eles alcançam aqui, se eles não sofrem desses tormentos, eles são criaturas mais felizes. Você que é invejoso, você já notou que quando você tem inveja de alguém, ninguém pode chegar com um carro novo que você já rupia. Você já fica assim, por que será que ele consegue? Deve estar vendendo droga, eu trabalho honestamente e não consigo. É a inveja. O ciumento não dorme, a ciumenta então fica alucinada com qualquer coisinha de diferente. Quando um espírito evolui e ele se liberta destes sentimentos ruins, desses defeitos, o que acontece é que ele tem uma vida menos atribulada, menos aflita. Então, para os espíritos que fazem o caminho do bem, estes que são mais dedicados, que são mais não obedientes como se fosse um pau mandado, mas que aceitam esse esforço, eles chegam mais depressa.
sem tantos sofrimentos. Essa é uma regra, Solange, essa é uma regra que vale para nós na vida pessoal. Vocês que estão em casa, se vocês são muito exigentes, se vocês querem ganhar muito dinheiro, se vocês querem comprar muita coisa, cada vez que vocês têm que fazer isso, vocês se metem em problemas. Quem vive de uma maneira simples tem menos dificuldades. Quem é menos complicado, quem é menos bruto, quem é menos arrogante também tem mais facilidades para conseguir as coisas. E é esta lição que nós tiramos dessa resposta. Os espíritos que caminham no caminho do bem desde o começo, eles chegam mais depressa ao objetivo. E as dificuldades que nascem com as pessoas decorrem muito mais da imperfeição do espírito delas, do que das próprias coisas da natureza. Então, à medida que vamos melhorando, quanto menos imperfeições a gente possua, menos tormentos a gente cria. A gente tem que tirar esses entraves da nossa vida, né? Que são a inveja, o ódio, a mágoa. A gente tem que tirar esses entraves da nossa vida para a gente seguir esse caminho mais reto e rápido. Agora, no slide seguinte, nós temos duas perguntas, porque as respostas são bem curtinhas, né, Solange? Pergunta e resposta. Que é a alma? Porque aqui, nesse slide, nessa questão, ele já muda o tema. Ele saiu da encarnação, dos objetivos da encarnação, que foi do slide anterior, e agora ele vai, no Livro dos Espíritos, iniciar a questão da alma. E aqui é interessantíssimo, porque muitas pessoas não sabem diferenciar o que é alma do que é espírito, na obra de Kardec. E aqui, Kardec, ele explica qual é a diferença. Então, nós vamos ver a primeira pergunta que fala neste subtítulo, a alma, é esta que você viu aí. Que é a alma? Um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. E o que ela era antes de se unir ao corpo? Espírito. Ora, a alma era o espírito. E o espírito, quando se une ao corpo, ele é aquilo que o Livro dos Espíritos chama de alma. Quer dizer, então, André, que na explicação de Kardec, alma e espírito são a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Só que Kardec, como ele é muito metódico, como ele tem muito critério, todas as vezes que ele usa a palavra espírito, ele está se referindo ao ser inteligente sem carne, que não está encarnado. E todas as vezes que Kardec usa a palavra alma, ele está se referindo ao espírito que está encarnado num corpo material. Então, ele faz essa distinção. Espírito é ser inteligente e material. E alma é o mesmo carinha, só que está vestindo um uniforme de carne. Ele está preso a um corpo físico. Então, ele chama, neste caso, de alma. Quando as próximas perguntas ele vai fazer, quando ele faz reflexões a respeito, ele faz essa distinção. Exato. Ao falar espírito, imediatamente você deve se lembrar, ele está se referindo a um ser que não está encarnado. E quando ele usa a palavra alma, ele se refere a alguém que está vestindo um corpo físico, na matéria. Então, essas duas questões que nós vamos voltar aqui na tela, olha. O que é alma? A alma é um espírito encarnado. Um espírito encarnado nós chamamos de alma. E o que ela era antes de se unir ao corpo? Ela era espírito, ou seja, é a mesma individualidade. Antes do corpo é só espírito. E depois que está unida, na terminologia da codificação, ela se chama alma. Ok? Difícil? Complicado? Ô Solange, onde é que está a maçã nesse negócio? Ah, não faço ideia. A maçã está por aí. Os bigatos, os minhoca na cabeça. Será que é isso que é parecido? Mas nós temos mais perguntas pela frente. Kardec vai adiante. Vamos lá. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Veja só, Kardec ainda não está convencido. Os espíritos não deram uma resposta assim, direta, clara. Eles falaram que a alma é o espírito que está encarnado. E antes de encarnar, o que era a alma? Era espírito. Mas esse negócio ainda não entrou na cabeça de Kardec. Kardec, então, vai para a questão 134C, ou... Não. Isso mesmo, a 134C, essa que está aí. Essa é a resposta. Põe a pergunta, por favor. Pergunta, isso. Isso, slide 12. A pergunta do slide 12, 134C, é essa. Kardec está tão assim, querendo ter certeza, que ele pergunta. As almas
e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Não tem nenhum pelinho de diferença entre eles? É a pessoa que antes estava no corpo e era alma. Quando o corpo morre, ela vai ser espírito sem agregar nada nela. É isso? É idêntico? Ambos são idênticos? E aí vem a resposta que você vai ver no slide seguinte. Pode pôr a resposta do slide 13. Aí, qual é? Sim, é a mesma coisa. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Ah, então, olha, não tem mistério. É um espiritismo sem mistério. Fácil. Olha lá, sim, é a mesma e idêntica coisa. Os espíritos e as almas são a mesma inteligência. Antes de se unir ao corpo, ela é um dos seres inteligentes que estão no universo, no mundo invisível. E que então podem tomar um corpo físico no mundo para seguir se purificando e esclarecendo. E aí ele se torna uma alma. É simples assim. Exato. Agora, o que vem a seguir, Solange? Vamos lá. No slide 14, nós temos também 2 perguntas e 2 respostas. Vamos lá. Existe no homem outra coisa além da alma e do corpo? Kardec quer saber. Tem a alma, tem o corpo. É só isso? Tem mais Ou alguma tem mais? coisa? Ou esses dois já dão certo, juntos? Vamos ver o que os espíritos respondem já aí. Vocês já viram, olha. Existe o laço que une a alma ao corpo. Ah, existe um laço que une a alma ao corpo. Há alguma coisa entre eles. E qual é a natureza deste laço? Continua na pergunta 135A. Olha aí, ó. Qual é a natureza desse laço, desse liame, deste enlaçamento entre alma e corpo? Semimaterial. Ou seja, não é de matéria como é o corpo, nem é de energia quintessenciada como é a alma, o espírito, aliás. É semimaterial. Quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. A matéria atua sobre o espírito. Ah, então, é um laço. Olha que coisa interessante. Você imaginar que é necessário haver um elemento entre o espírito, inteligência, e aquela matéria onde o corpo vai estar a existir. Ele tem que ter algo que transite entre a energia pura do espírito e a densidade grosseira da matéria. Este é o laço intermediário, semimaterial, que serve, como vocês veem aqui, entre o espírito e o corpo. E é necessário para que um se comunique com o outro e que o espírito atue sobre a matéria e a matéria atue sobre o espírito. Que bacana! E agora, no slide 15, nós vemos um comentário de Kardec. É o slide seguinte, vamos a ele? O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. O corpo físico é igual ao dos bichos. E este corpo tem, além da matéria, tem o princípio vital. Ai, gente, nós já fizemos vários programas sobre o princípio vital. Lá no começo, nos programas, sei lá, 12, 13, 15, 20. Vai lá, você vai ver o princípio vital. Dá para entender facilmente. Agora, o segundo item, qual que é? O segundo item é a alma, espírito encarnado do qual o corpo é a habitação. Então existe a inteligência, a alma, a energia, que é a essência do ser. Ela está tomando um corpo. O corpo é a habitação dessa inteligência, dessa alma. E há um terceiro elemento que é... que forma o homem, é o princípio intermediário, ou perispírito. E então, existe alguma semelhança, vem para mim aqui, entre o homem
e a maçã? Existe alguma? Ai, deve ser alguma coisa da Bíblia. Não é? Aquela coisa lá do Adão com a Eva, né? Que pegou a maçã. Por que será? Eu acho que tem alguma coisa que é com a maçã. Será que a maçã foi a tentação de Adão? Que será que semelhança que tem entre a maçã e o homem? Nós vamos ver a resposta aqui. Vejam só, no próximo slide. Nós vimos que o perispírito, veja só, o princípio intermediário, no slide anterior, Fernanda, isso. É slide 15. O princípio intermediário ou perispírito pode seguir para o slide seguinte. Que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São, como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Que interessante. Ou seja, o perispírito, ele é justamente este elemento intermediário, como está escrito aqui, uma substância que faz parte um pouco da energia e um pouco da matéria densa e que serve de intermediário entre eles. É preciso haver alguma forma de contato, porque são realidades e dinâmicas muito distintas. Então é preciso haver um corpo, que ele chama aqui, primeiro envoltório ao espírito. Você que está nos assistindo, talvez já tenha ficado com essa dúvida. Mas que negócio estranho esse perispírito? Por que é o primeiro envoltório do espírito? Porque o espírito, ele tem uma energia, ele é uma flama, como nós vamos ver também. Já vimos, aliás, é uma flama, tem cor, tem energia própria. Mas ele não tem uma forma. Para ter uma forma, ele precisa ter uma roupagem. Agora você me responde um negócio. Vamos ver se você é capaz. Você já dormiu e sonhou, não dormiu? E sonhou. Quando você sonhou com uma pessoa que você conhecia. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu amigo. Você sonhou com ele. Como que ele era no sonho? Como que ele era? Ele era uma fagulha que flutuava assim, para lá e para cá? Ele era um fantasma? Era uma chama. Ele era um lençol flutuante com o nome do seu amigo? Uma nuvem. Ele era uma nuvem, um foguinho? Não, ele tinha uma forma, não tinha uma forma? Tinha. Ele estava no seu sonho, você estava no sonho dele. Ele estava te vendo, você estava identificando pela aparência e às vezes até pela roupa que ele costuma usar. E diz uma coisa, se você está dormindo, ele está dormindo, como é que você pode vê-lo com a mesma cara e com roupa? E como é que ele pode ver você também com a sua fisionomia e com a sua roupa se o seu corpão está lá na cama? Que corpo é este? Que nós saímos durante o sono e identificamos e somos identificados? Esse aí é o perispírito. Não é você ainda, o espírito está dentro ali, é uma fagulha, é uma energia. Mas ele toma um envoltório semimaterial e que por isso que eles dizem que é o primeiro envoltório ao espírito, serve o perispírito como o primeiro envoltório e une a alma ao corpo. Então, quando você sai do corpo, o corpo de carne precisa descansar, o espírito não. Então o que acontece? O seu perispírito sai do corpo, o corpo fica na cama. E aquele perispírito, que é a veste da alma, veste do espírito, ele vai ao contato com os demais, ele vai experimentar as coisas, vai aprender, como uma pessoa que tem uma forma, uma força que tem uma forma. É assim? E é aí que está a semelhança, não é, Solange? Exatamente. Da maçã com o homem. A maçã tem a casca, tem o perisperma, que é aquilo que fica em volta do germe, e tem a semente. Que não é visível, que está lá dentro. O espírito do ser humano é assim também. Ele tem um núcleo, ele tem o germe, ele tem um corpo semimaterial que está em volta e ele tem aquela casca grossa, aquela coisa que vai acabar perecendo. E é isto que é a similitude que Kardec faz em relação ao homem
e a maçã. Nós pusemos a maçã aqui, mas pode ser, alguns, pode ser até mais o abacaxi, mais adequado, né? Outros uma melancia. Não importa o que seja, pode ser o coco da Bahia, porque, né? Se bem também que o coco só tem a água lá dentro, né? A cabeça vazia. O abacate. Né? O abacate tem lá dá pra ser, tem a semente. Entende? É interessante que você compreenda isso. E o último slide de hoje vai te dar uma imagem. Olha que legal. Olha a imagem. Espírito, perispírito e o corpo. Fica fácil assim de entender, não é verdade? E a gente só tem tempo para mandar um abraço para Sônia Della Valle, um abraço para a Elaine Cristina, que respondeu a nossa pergunta. Elaine 7. O Igor Lazzarini, o homem e a maçã, ambos procedem do reino mineral, ainda um pouco mais próximos. A Elaine, a semelhança está em sua composição, tanto quanto o homem a maçã possuem, o homem e a maçã possuem fluido vital. É, isso aí. Isso. Agora, nós temos a mensagem do WhatsApp. Adoro o programa de vocês, sempre muito esclarecedor. Um abraço de Márcio de Santa Catarina. O Felipe Prince de Campinas, estou acompanhando o programa. A Filocelina Dornelas também ama esse programa. Letícia Oliveira Salgado. Ô, Lelê, que bom que você está assistindo a gente. Isso, o Paulo de Fortaleza também agradecendo e as explicações esclarecedoras. Obrigado a todos vocês. Obrigada, gente. Que pena, vocês têm que escrever para a TV Mundo Maior fazer esse programa ficar mais comprido. Assim, ó, a Thaís Cabenguele, ela vai ficar de cabelo em pé por mais tempo. Só para mandar tudo pra gente rapidinho. Que escreveu pro nosso WhatsApp. Com a ajuda do Ricardo. Hoje ela recrutou o Ricardo Guelfi aqui para ajudar e o Everaldo com a Fernanda Lima estão lá no cuidando do nosso programa. No estúdio. Um beijo gente, grande. Até a próxima edição do Espiritismo Sem Mistério. Sem Mistério. Daqui a 15 dias a gente encontra vocês. Um grande abraço. Obrigada. Tchau.